Vem, vem. Cheguei! Vem, 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 vem. Mas eu queria saber se a Luana criança já queria ser delegada. A Luana criança queria ser médica. Eu nunca pensei em ser delegada. Nunca. E é uma coisa que eu falo com tranquilidade. Tudo que eu pensei para minha vida, que eu planejei, deu errado. Tudo que eu planejei, do jeito que eu planejei, todos os meus sonhos, meus planos deram completamente errado. Mas eu nunca teria sonhado e planejado o que está acontecendo hoje na minha vida. Então foi bom não ter dado certo. Exatamente, é isso que eu falo. O homem faz planos, né? Mas é Deus que dá a resposta. E assim na minha vida. Eu sou filha de um professor, uma dona de casa, em que a gente é do interior de uma cidade de Goiás, em que todo mundo só tinha um curso para você ser bem-sucedido na vida. E bem-sucedido na vida, lá no interior de Goiás, é você ter uma boa casa, um carro do ano e poder viajar uma vez por ano, nem que seja para Caldas Novas, né? E eu queria ter isso, né? Eu fui viajar para Caldas Novas mesmo, porque o meu padrinho uma vez chamou a gente quando eu já tinha lá meus 14 anos. E Caldas Novas é 300 quilômetros da minha cidade, então assim, é bem perto, é uma coisa que não era muito difícil. Uhum. Mas para mim era difícil. Nós éramos uma família de 6, então eu queria falar, a única coisa que eu podia fazer era medicina. E eu sou gêmea, né? E a minha irmã gêmea queria medicina. Gêmea igual, idêntica? Não, nada a ver. O Diego, meu marido, é gêmeo também. Nada a ver. Minha cunhada é mais feia. Mentira, tô só. Minha irmã sempre fala nem que é minha irmã. O pessoal brinca isso. Não fala nem que é sua irmã, muito menos gêmeo. A gente é bem diferente em tudo. E assim, ela já queria medicina. E a minha irmã sempre foi o contrário de mim. Focada, determinada, séria. E eu só queria saber aonde eu poderia dar um passo a mais sem ter que sempre estar nas expectativas dos outros. Porque ser gêmeo é a melhor coisa do mundo. Você tem o melhor amigo para o resto da vida. Pelo menos eu vejo a minha irmã assim. Ela é minha melhor amiga para o resto da vida. Mas as pessoas são cruéis com gêmeos. As pessoas comparam, né? Exatamente. Não é só com gêmeo, não. Eu acho que é no geral. Nossa, Irmãos. mas gêmeo é pior. Porque Acho tá que na é mesma sala, entendeu? É o mesmo momento de criação. Então, assim... E a minha irmã sempre foi a 01. A 01 da escola, a 01 de tudo. E eu ali, ó. Não. A 02. A 03, pra baixo. Eu pensava assim, a cota de orgulho do meu pai e da minha mãe, ela já preenche. Então, não precisa ser orgulho, assim, demais. Só que aí você começa a perceber que a sua vida não pode ser assim. Você precisa tomar uma decisão. E ela queria fazer medicina. Eu falei assim, se a 01, a inspiração da minha vida, quer fazer medicina, eu quero fazer medicina. E aí eu falei e botei na camiseta do terceirão, medicina e não sei o quê. E aí um professor meu chegou em mim e falou assim, Luana, você não passa pra medicina. Você não sabe minha matéria. Ele foi com essa sinceridade. Eu falei, não, mas precisa tanto de química assim? Precisa. Você não vai passar. Aí ele falou assim, você tem que ter consciência que você estuda de bolsa numa escola particular ruim, não é nem média, é ruim, e que você depende muito mais de que a sua concorrência esteja fraca do que você. E assim, a gente aposta na sua irmã, mas assim, com muita dificuldade ainda que ela consiga. Aí eu falei assim, meu Deus, ferrou, tivesse falado antes de eu fazer a camiseta, né? Porque agora nem tem mais a camiseta, porque é medicina. Aí eu falei, o que eu faço? Aí você vai lá e pesquisa, né? Cursos, porque a gente tenta ter uma vida, um rastro. Aí tinha lá, segundo curso, que mais dá resultado, direito. Eu falei, vou fazer direito, não tem química, vai dar certo isso aqui. Aí comecei a estudar, e minha irmã e eu estudando, tal, veio o vestibular. É que eu falo, eu reprovei na minha vida em tudo. Aí veio o vestibular da UFG. Luana, você saiu fazendo vestibular em todos os lugares? Porque antigamente você saía fazer. Não, porque não tinha dinheiro para fazer vestibular em todos os lugares. E muito menos para morar em outro lugar. Então, eu fui fazer vestibular em Goiás. Era a minha chance. Aí fiz a inscrição para a direita, ela fez para medicina. Nenhuma das duas passaram. Nossa. E aí, nossa, eu falei, meu Deus, e agora? Fiz um vestibular de odonto. Passei. Eu falei, será? Odonto. E aí fiquei do nada, né? Tinha aberto, sabe aqueles que abrem de última hora? Você vai lá e faz.
E aí tinha também uma seleção de uma outra faculdade particular de Direito. Aí nessa daí eu também passei. Aí nessa daí, como eu fiquei bem colocada, eu ganhei bolsa. Aí eu comecei a fazer Direito lá e a minha irmã foi estudar Medicina fora do Brasil. Porque meu pai é argentino, então ela foi para casa da minha avó estudar a Medicina lá. E eu fiquei fazendo Direito naquela faculdade com aquela sensação de derrota. Poxa, eu queria tanto fazer o FG, nossa, não é possível. Porque eu fiquei com aquilo que o professor falou na minha cabeça, que eu não ia ser capaz. E eu não fui capaz nem no Direito. E eu fiquei muito mal com aquilo. E eu falo isso muito para as pessoas. Às vezes, aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que falou alguma coisa ruim para você, ela foi a principal propulsora da sua vida. Ela foi a pessoa que te levou mais acima. Porque nada melhor do que um desafio. Nada melhor que isso. E todas as minhas viradas de chaves foram desafios. Aí eu fiquei estudando na faculdade para o vestibular que acontecia no final do ano. E aí sim eu passei. Aí fui fazer Direito na UFG. Eu achava que era difícil entrar. Mas para sair então, minha irmã, não saía de jeito nenhum. O pessoal fala assim, não, mas se você passou para delegada na PCDF, que é um concurso super difícil, então você era uma aluna super ocupada. Super dedicada. Eu nem ia. Eu não ia na aula. Assim, basicamente, eu lembro até hoje do meu professor chegar na sala no dia de prova e se apresentar para mim. Prazer, eu nunca vi você aqui na aula. Nossa, turista. Tipo isso. E tipo uma aula de medicina legal, que é uma das matérias que a gente mais usa para ser. Então, assim, e eu tava lá na faculdade, sabe em que momento que eu pensei em ser delegada na faculdade? Nunca. Momento nenhum. Na faculdade eu não tinha... Você começa querendo ser desembargador, depois você vai só querendo passar mesmo. E eu já estava nessa vibe, eu só quero passar. Vai diminuindo as expectativas. Exatamente. Até que eu falei assim, gente, eu preciso de um rumo. Porque o Direito, ele é muito bom. Até você formar. A faculdade de Direito é a única que você forma e você não é nada, Evelyn. Porque se você não passar na OAB, você não é advogado. Eu falei, meu Deus, porque a vida é um vídeo todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar. Esse é o pique da Hebe.